Olá, nossa primeira aula, o nosso primeiro encontro, é um prazer ter você aqui comigo, estudarmos o Novo Testamento, uma breve introdução a ele. O que vamos fazer? Vamos estudar a parte da composição literária, a parte da formação histórica e a parte dos modos de pensar, que a gente chama também de teologia. O Novo Testamento é isso, é literatura, é história e é teologia. Queremos muito que você acompanhe e entenda o que nós vamos tratar. Então, nesse primeiro momento, o que a gente quer fazer é uma rápida introdução ao Novo Testamento mesmo, para que depois, nos próximos momentos, você terá acesso e vai acompanhar o nosso curso através de alguns slides em que a gente vai apresentando a você um pouco mais detalhadamente do que queremos dizer. Bem, o que é o Novo Testamento? Eu queria que você o entendesse como um processo comunicativo entre Deus e os seres humanos, no qual a palavra de Deus é dirigida a nós, seres humanos. Bem, já estou dando aí uma certa compreensão teológica para o Novo Testamento, mas é exatamente isso de que se trata. Deus fala a nós por meio do que chamamos de Novo Testamento. É a palavra de Deus dirigida a nós. Então entenda isso como um processo de comunicação. Mas um processo de comunicação, tal como esse em que eu me dirijo a você, por esse meio, por esse instrumento, que é o vídeo curso ou a vídeo aula, também podemos considerar o Novo Testamento como esse instrumento, como esse meio pelo qual Deus se dirige a nós. Ele vem e fala a nós e nós o ouvimos. De modo que entender o Novo Testamento como processo de comunicação também é entender as formas ou os meios, ou entendê-lo como uma forma, como um meio de comunicação. Então, essa obra literária que chamamos de Novo Testamento é um meio pelo qual nós então temos acesso à fala de Deus que vem até nós. Então, a atividade mais importante do Novo Testamento não está na atividade da escrita. Entenda isso bem, na atividade de ler uma obra, como comumente a gente faz, mas na atividade de ouvir a voz, de ouvir a palavra, de aperceber-se daquilo que nos é comunicado, daquilo que nos é transmitido. Para usar uma palavra que é muito comum no Novo Testamento, estamos falando do ato de comunicar, ou do ato de proclamar, do ato de anunciar, até do ato de pregar, que poderíamos também resumir no ato de evangelizar. Evangelizar não é tanto o que se fala por escrever, mas o escrever enquanto uma comunicação, enquanto a transmissão de uma mensagem. Então, o que temos no Novo Testamento, ainda que na forma manuscrita, na forma escrita, é a comunicação de uma mensagem, é a transmissão de um conteúdo. Se quisermos ser bem assim, mais comuns na nossa forma de explicar isso daí, é um tenso palavrório que você vai encontrar no Novo Testamento. Muitas palavras, muitas vozes acerca de um tema de conteúdo que é único ou que é exclusivo dele, que é Jesus Cristo. Mais do que isso, então, a história de Jesus Cristo. Portanto, o que você tem no Novo Testamento é um palavrório, muitas falas, muitas conversas acerca de Jesus. Conversas essas feitas, mediadas, transmitidas por diversas pessoas, fontes, testemunhos, das mais diversas maneiras, dos mais diversos lugares. Se eu pudesse parafrasear o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 1, verso 1, eu diria que Deus nos falou de muitas formas e de muitas maneiras. E nestes tempos finais nos falou por meio do seu Filho Jesus Cristo. Mas ainda assim a fala de Jesus Cristo não é uma única, nem somente uma fala. Ela é também de diversas maneiras, de diversos modos. Então, o que nós temos no Novo Testamento? Um discurso. Também entenda que o que nós temos é um discurso. Ou, se você quiser pensar assim, vários e vários discursos. Esses discursos portam um conteúdo. Esse conteúdo vem de muitas tradições e eu diria até de mundos diferentes, nos quais as pessoas que falam, que discursam no Novo Testamento, elas habitavam, nos quais elas moravam. Essas vidas vividas, experimentadas, que geraram falas, que geraram tradições, que geraram discursos, se referem à experiência que eles viveram ao redor da sua fé, do seu contato, da sua habitação com Jesus de Nazaré.
No entendimento do Novo Testamento, podemos dizer até o contrário, conforme a habitação de Jesus de Nazaré no meio deles. É esses modos de comunicação fornecidos por essas tradições, por essas falas, é que nós temos então o Novo Testamento, que é uma coletânea de textos que explicam essa vivência, ou que dão sentido a essa vivência, ou que anunciam e proclamam essa vivência como uma mensagem ou como uma palavra de Deus a que nós devemos estar atentos. Então observe agora o que segue, acompanhe os slides, os comentários que serão feitos, e sua compreensão vai ser muito mais enriquecida e sua leitura do Novo Testamento muito melhorada. Até lá, então. Bem, depois da introdução que nós fizemos, você pode agora observar esse primeiro slide. Ele procura ser uma representação, uma organização das obras que estão no Novo Testamento. Depois nós queremos trabalhar também, por alguns minutos, o lugar onde essas obras se originaram, ou aquilo que a gente chama de mundo mediterrâneo. Quanto a esse primeiro slide, você vai observar que ele tem uma certa variedade. Existem aqui as obras com os seus autores respectivos, a localidade e a datação de surgimento dessas obras. Quero te dizer, primeiro, que você não deve levar isso muito ao pé da letra. Existem maneiras diferentes de dar autoria, de dar localidade e de dar datação para essas obras. Mas o importante é você perceber que com isto nós estamos inserindo o Novo Testamento ou as suas obras na história e no mundo mediterrâneo do século I, que é a localização onde essa história se desenvolve. Nós estamos dando autoria, materialidade para essas obras. E é assim que nós queremos que você estude o Novo Testamento conosco, observando essa concretude, observando como eles estão localizados no tempo e no espaço, e eles são fruto de um processo que chamamos histórico, isto é, eles se originam em comunidades, em acontecimentos, em eventos e em comunidades que são testemunhas desses acontecimentos e eventos, e que, por fim, certas pessoas se encarregam de dar voz ou de dar escrita a esses eventos e acontecimentos. Observe que a gente está mantendo aquilo que colocamos na introdução. Essas obras, elas são um processo de comunicação, de transmissão de uma mensagem. Agora, uma nota deve ser dada aqui agora, você deve estar se perguntando, puxa vida, o Novo Testamento, como eu leio, começa no Evangelho de Mateus, segue-se Marcos, Lucas e João, depois vem Atos dos Apóstolos e as cartas, concluindo no Apocalipse. Esta ordem nós chamamos de ordem canônica. Por que canônica? Porque diz respeito à formação, a uma formação dada pelas antigas igrejas entre os séculos 3, 4 e 5 para organizar essas obras de modo a promover e facilitar a leitura da parte dos cristãos. Observe que há uma certa lógica na organização canônica. Você tem primeiro os relatos da história de Jesus feitos pelos 4 evangelistas. Depois nós temos Atos dos Apóstolos, que faz a ligação entre a história de Jesus e seus seguidores e as igrejas formadas pelos seguidores de Jesus, agora chamados apóstolos. E a movimentação desses apóstolos ao constituir essas igrejas. Depois, Atos dos Apóstolos termina com a atividade de Paulo pregando com toda a liberdade na cidade de Roma. E exatamente isto fornece a introdução para as cartas de Paulo que seguem-se depois. Olha, a primeira carta de Paulo é a carta aos Romanos. E a carta aos Romanos tem a ver com a igreja de Roma. E Atos dos Apóstolos termina com Paulo pregando com toda a liberdade na cidade de Roma para as igrejas de Roma. Ora, você percebe? Há uma ligação entre uma coisa e outra aí. Isso é o que nós chamamos de lógica do cânon, ou lógica canônica. Às cartas de Paulo seguem-se as demais cartas, que são cartas atribuídas a certos autores, como Pedro, Tiago, Judas, e João e o autor anônimo de Hebreus,
E depois, então, temos o fechamento com o Apocalipse. O Apocalipse, você deve entendê-lo não só como fechando a história de Jesus iniciada pelos Evangelhos. Isso é verdadeiro, porque Jesus começa a sua história nos Evangelhos e depois ele conclui essa história no Apocalipse. Mas também o Apocalipse serve como fechamento cristão para o livro do Gênesis, que é a abertura de toda a obra criadora de Deus. De fato, o Novo Testamento assume o Antigo Testamento como sua contraparte. O Novo Testamento se assume como consumação do Antigo Testamento, que é a sua previsão. O Novo Testamento se assume como aquilo que termina o que Deus começou no livro do Gênesis. E isto o Apocalipse deixa bastante claro. Observe que na ordem canônica, então, do Novo Testamento, associada à do Antigo, nós temos uma grande obra, uma grande história que vai do Gênesis ao Apocalipse. Agora, volte a atenção para o slide e volte a olhar novamente para ele. O que é que você observa? Você observa, isto eu quero chamar a tua atenção especial para as datas, a última coluna à direita. Esta coluna mostra que, na realidade, enquanto um produto histórico ou dos acontecimentos e fatos do século I, desde os anos 30 até o seu encerramento, essas obras elas evoluem e representam o desenvolvimento desses acontecimentos. Veja que as cartas de Paulo, elas são datadas anteriormente ao surgimento dos próprios evangelhos. Veja que o Evangelho de Marcos é antedatado ao surgimento dos evangelhos de Mateus, Lucas, sendo que João é o mais tardio deles. O que isso nos permite dizer é que a dinâmica da produção das obras do Novo Testamento não corresponde à forma estática do cânon como nós o temos. Nós podemos estudá-lo na forma estática do cânon, fixa como ele está, mas devemos prestar atenção muito mais a esse processo histórico ou a esse, que é dado lugar pelos acontecimentos. Queremos dizer a você que esse quadro que está diante de você dá muito mais facilidade de perceber o acontecimento ou os eventos que estão registrados e o desenvolvimento que eles promovem. Olha, observa que as cartas de Tiago, Hebreus, primeira e segunda carta de Pedro, elas estão no mesmo período de produção das cartas paulinas e do Evangelho de Marcos. A gente pode até dizer de duas fases no Novo Testamento. Podemos dizer que existe um momento das histórias de Jesus, ou da vida de Jesus, um segundo momento das cartas da atividade apostólica de Paulo e dos apóstolos, com a consequente produção das suas cartas, e depois nós temos o livro de Atos, que vai resumir tudo isso, dar um local, dar um lugar, uma ligação histórica para eles, com os evangelhos de Mateus e Lucas, e propriamente também o evangelho de João, com as cartas joaninas e o Apocalipse. Veja então que isso oferece para nós uma outra configuração para o estudo do Novo Testamento. Agora, observe o slide a seguir, acerca do mundo mediterrâneo. O Mediterrâneo é o lugar onde essas obras históricas, onde essas obras literárias, elas aparecem. Elas aparecem nesses lugares que você está visualizando nesse slide, elas se localizam nesses lugares, elas dizem respeito a esses lugares. Agora, observe que esses lugares são habitados por pessoas, evidentemente, e essas pessoas estão organizadas em povos. E esses povos estão organizados ao redor de tradições, costumes, hábitos que chamamos de cultura. Ora, é natural a gente pensar que as obras que nós chamamos Novo Testamento não só são produto do acontecimento, que é a vida desses povos, como refletem em grande medida nos seus textos esses acontecimentos. Portanto, preste bastante atenção quando estudar o Novo Testamento, que o que está dito lá, ou que está escrito, as coisas que se fazem e que se falam, os pensamentos que são expressados, a linguagem, até a língua, que é a língua grega que é usada, elas se refletem muito ou totalmente este ambiente chamado mundo mediterrâneo. Portanto, nós vamos agora adentrar um pouco mais neste mundo mediterrâneo, conhecer esse movimento de povos e pessoas
e suas costuras, seus costumes, suas práticas, e vamos então observar de que maneira isso aparece no Novo Testamento. O que eu quero te dizer para concluir essa primeira parte da nossa primeira aula, da nossa primeira unidade, chamada Novo Testamento, é que, ao ler o Novo Testamento, veja não apenas a forma fixa do cânon, que deve muito mais à concepção teológica das igrejas antigas e da fé cristã, e o veja também na sua forma dinâmica, de acontecimento, de evento comunicativo, de participação de povos e pessoas na obra que Deus estava realizando e que transparece na leitura do Novo Testamento. Então vamos para o próximo vídeo agora, que haverá uma introdução e depois retornaremos a mais slides para que você acompanhe muito bem a nossa aula.